boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje iniciamos então mais um Meet NAF e temos aqui alguns recados, como de costume, para iniciar a nossa noite. Em momento oportuno será colocado no chat o link de presença, tá? O evento será gravado, inclusive o chat. Pedimos que mantenham o decoro e respeito durante todo o evento. Qualquer ato que atente à legislação civil, penal e ou administrativa poderá acarretar consequências. O evento terá duração de 2 horas, uma para o palestrante expor suas ideias e uma hora para perguntas, colocações e interação. Como ninguém acusou a necessidade de intérprete de Libras, nós não teremos tradução em Libras durante o evento. Caso alguém necessite também de descrição, pedimos que utilize a ferramenta de legenda do Google Meet. Certo? Boa noite, então, pessoal. Nós vamos falar, então, com o professor Fernando Seffner, que é licenciado em História e doutor em Educação, é docente no programa de pós-graduação em Educação da URGS, na linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero. Um dos seus focos temáticos de pesquisa é a investigação dos processos culturais e pedagógicos de produção, manutenção e modificação das masculinidades, com ênfase para as relações entre masculinidade, corpo e sexualidade, políticas públicas de saúde e de direitos sexuais. Então, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, receba a nossa acolhida no nosso campus Vacaria e tens a fala. Então tá, muito obrigado, Raquel. Agradeço todo mundo que se dispôs aí a acompanhar a minha fala, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu gosto do tema, gosto que me convidem para expor aquilo que eu pesquiso, né? Queria também dizer assim que é uma lástima não poder estar em Vacaria, que é uma cidade que eu já estive numerosas vezes, assim, né? Já desde a graduação em História, quando eu fiz Geologia também, né? Já parei muitas vezes no Hotel São Bernardo, né? Parei numa pousada chamada Santa Teresa umas 2 vezes. Tem uma igreja de pedra muito imponente, né? E se eu não... Tem um campus da UX muito grande. E eu tenho certeza que tem um prédio circular, que eu já circundei ele com a assinatura do Niemeyer, que eu não sei se é a Câmara de Vereadores ou algum prédio público, assim. Então, eu conheço bem a cidade e eu, com gosto, estaria aí hoje à noite, né? Mas, nesses tempos remotos, a gente vai se aproximar de outra forma, né? Eu vou entrar direto no tema, assim, né? O pedido que foi feito, ele tem a ver com as questões que eu já há vários anos trabalho, né? E que envolvem discutir as relações de gênero e sexualidade na cultura escolar e fora dela, mas com foco, com um olhar um pouco mais detido, né? Nisso que eu tenho chamado, mas outros chamam também, não é invenção minha, né? De produção de masculinidades, de modos de ser homem, né? De códigos de virilidade, de jeitos de ser masculino, né? De negociações entre atributos da masculinidade ou das masculinidades, já para colocar no plural, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo aí, tá, nos últimos anos, não tem como tratar dos temas em gênero e sexualidade, masculinidade, sem aproximar dessas ideias de pânico moral que acompanham esses assuntos, né? Acho que não é novidade para ninguém que está aqui assistindo, né? Que os temas em gênero e sexualidade se converteram aí num foco de debates assim muito, muito intenso. Quando eu comecei nas pesquisas sobre esse tema, esses temas mal despertavam curiosidade, né? Nunca ninguém me chamava para nenhuma live, por exemplo. Nos últimos anos, essas questões ganharam uma relevância enorme, né? Nós temos, inclusive, neste governo agora, um Ministério da Família, né? Que é um outro agente que se mistura com as questões de gênero e sexualidade, né? E vocês sabem, tanto quanto eu, até porque também trabalham numa instituição escolar, né? Escolar e também acadêmica, né? Que é justamente nessa fronteira entre discutir relações de gênero e ambiente escolar que também os curtos-circuitos andam muito grandes, né? Eu tenho publicado diversos artigos sobre isso, estão todos disponíveis
via plataforma Lattes, né? E também, assim, nesse introito, assim, queria dizer que, por óbvio, todo mundo reconhece, né, que há alguns movimentos políticos, assim, de cunho claramente conservador, né, quando não reacionário, como o movimento chamado Ideologia de Gênero, o movimento Escola Sem Partido, né, que interferem direto na produção disso que eu chamo de pânico moral. Esse conceito não é meu, é um conceito da sociologia, né? E descreve esses temas que, uma vez que a gente comece a falar deles, imediatamente se desatam uma série de medos aí, né? Eu queria tomar para comentar, assim, com vocês hoje, nesse nosso momento de conversa, né? Eu queria tomar mais particularmente dentro do grande tema das relações de gênero, né, das relações entre o campo do masculino, o campo do feminino. Eu queria pegar esta figura aí que são os homens e esse atributo que são as masculinidades, a virilidade, né? Que não necessariamente estão em corpos masculinos, né? Podem estar em outros corpos também. Há atributos de virilidade presentes em mulheres também, né? Não é isso não diminui a feminilidade das mulheres, né? Queria pensar então isso para a sociedade brasileira, né? Misturar um pouco com outros marcadores sociais da diferença que interferem bastante nesse tema, né? Por exemplo, raça, né? Dificilmente se fala simplesmente de um homem, né? Saber a cor da pele dele é fundamental. Então, o marcador raça é um marcador extremamente importante, né? Um outro marcador importante também é o marcador geração, né? Saber se esse indivíduo masculino ou esse indivíduo portador de atributos de virilidade do qual a gente está falando é jovem, é velho, é adulto, está em idade de trabalho, né? Ou é um piá, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, onde é um pouco menos masculino, ou é uma pessoa muito velha que também deixa de ser tão masculina assim, né? No sentido do nosso entendimento, né? Há um marcador social da diferença também importante que mexe com esse negócio todo. No Brasil, hoje em dia, ele é bastante ativo, que é o marcador social pertencimento religioso, né? Se eu digo aqui as expressões um homem ateu, um homem evangélico, um homem católico, se eu digo que este homem é um padre, é um pastor, é um bispo, é o papa, eventualmente, né? Se eu digo que ele é budista, né? Há certos deslocamentos também no sentido que a masculinidade desse sujeito se mostra, né? Temos também um marcador extremamente importante nas questões aí de produção das masculinidades, que é um marcador ligado à constituição de família, né? Quer dizer, ser casado, não ser casado, ter filhos, não ter filhos, né? Ter gerado descendência, não ter gerado descendência, né? Um marcador que provoca polêmicas assim muito fortes hoje em dia é o marcador social orientação sexual, né? Vou usar nesse sentido aqui, né? Dizer que é um homem e complementar dizendo que é um homem homossexual, um homem bissexual, ou dizer que é um homem heterossexual, ou como hoje em dia temos, né, dizer que é uma pessoa não binária, ou outras categorizações. O terreno da sexualidade é um terreno de múltiplas invenções nos últimos anos. Eu não sou contrário a isso de maneira nenhuma, né? Dizer que é um homem trans, por exemplo, né? Uma mulher trans nascida num corpo masculino e que vive o gênero feminino, né? Tudo isso faz deslizar, digamos assim, né? As questões do que nós vamos considerar como uma boa masculinidade, uma masculinidade não tão boa, etc. e tal, né? Feito bom, por último, assim, eu também queria dizer que há também, nesse momento no Brasil, conexões bastante fortes de masculinidade, numa expressão que apareceu com muita força neste governo, já vinha vindo antes, que é a expressão cidadão de bem, né? O cidadão de bem, né, que em geral se refere a um homem, né, é também uma definição que diz um pouco dessa masculinidade, né? Há uma imbricação, como eu acho que todo mundo percebe, né? Nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos,
a gente vem tendo uma progressiva presença cada vez maior de figuras masculinas militares na vida pública, né? Hoje em dia estamos em pleno processo disso, né? Somos governados no Brasil por um presidente e um vice-presidente que já tiveram passado, né, no ambiente militar, né? Também nós temos, se vocês observarem a composição dos legislativos, né, desde câmaras municipais, aí a de Vacaria eu não conheço, mas aqui em Porto Alegre conheço bem, Câmara, a Assembleia Estadual aqui no Rio Grande do Sul, as demais assembleias e também o Congresso Nacional, casas do Senado e da Câmara, né? Todos vocês com certeza percebem, saíram vários trabalhos sobre isso, que nós tivemos uma explosão de candidaturas masculinas, cujos nomes estavam associados a funções nitidamente ligadas à questão da violência, da segurança pública, né? Então, quando a gente percebe uma explosão de candidatos, homens, mulheres também temos, eu estou aqui tratando de homens, né? Aqui em Porto Alegre temos, por exemplo, uma chamada Comandante Nádia, né? Mas a gente percebe uma explosão de candidaturas, né? Com isso, delegado fulano, subdelegado tal, policial tal, né? Comandante não sei o quê. Então, assim, isso tudo também afeta aquilo que são os modelos de masculinidade disponíveis na nossa sociedade, na nossa cultura, né? Então, feito esse guarda-chuva um pouco, assim, de modo um pouco aligerado, né? Eu fiz ele, porque eu queria entrar no meu primeiro tópico, né? Que eu acho que diz mais respeito à nossa conversa, tanto vocês como eu também, nós trabalhamos em ambiente que lida com educação, né? Vocês, inclusive, num ambiente mais completo do que o meu, porque vocês têm desde a educação, parte da educação básica, no caso, o ensino médio, né? Os institutos federais têm, e vocês têm também modalidades de graduação e de pós-graduação, a depender da unidade do instituto, né? A Raquel estava me contando do de vocês. Então, eu queria mergulhar um pouco essa nossa discussão nesse grande conceito que se chama de cultura escolar. Também podemos tratar da cultura acadêmica, né, para diferenciar da escola, né? Então, eu queria lembrar um pouco algumas características desse lugar aí, que é a escola, né? Basicamente a escola pública, né? E depois inserir as relações de gênero dentro desse nosso ambiente, né? O primeiro é que, assim, ó, todo mundo deve lembrar que desde a Constituição Federal de 88, a gente teve uma explosão muito grande de ampliação no sistema de ensino, né? Pessoas um pouco mais velhas como eu, assim, eu tenho 65 anos, que já em 88 já estava envolvido em questões da área de educação, né? Participei de vários desses movimentos e aquele monte de participações populares que a gente tinha possibilidade de encaminhar moções populares para a Assembleia Constituinte, né, em 87, 88, que terminaram resultando nisso que a gente chama de Constituição Cidadã. Nesse cenário aqui, de que começa de lá para cá, todo mundo percebe que nós tivemos uma ampliação da importância da instituição escolar, né? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, quando eu comparo o que foi o meu percurso no primário, no jardim da infância, no primário, no ginásio e no científico, que foi o que eu fiz na época, todos eles em escola pública aqui no município de Porto Alegre, né? Eu me dou conta que era absolutamente tranquilo e normal no lugar onde eu morava, naquele correr de casas, assim, com pessoas mais, assim, de classe média baixa, que algumas pessoas fossem desistindo da escola. Isso era a coisa mais comum do mundo. O Hamilton, que morava do lado, parou de estudar lá pela quarta série, foi fazer outra coisa e tudo. Isso não despertava maiores complicações, né? A gente de 88 para cá, com o ECA, com o Conselho Tutelar, com um conjunto de coisas que tem a ver com o financiamento da educação, né? Com a ideia de gestão democrática da escola, um mundaréu de outros programas, escola de turno integral, aí, etc. e tal. A gente teve um crescimento explosivo da nossa população escolar, né? Nunca é demais repetir esse dado, assim, né? Mesmo para quem trabalha na área.
O Brasil é um país que tem uma população escolar em torno de 45 milhões de pessoas, né? Isso, gente, é gente que não acaba mais, assim, isso é uma... Todo mundo sabe que aqui do lado o Uruguai tem 3,5 milhões, assim, né? Vocês aí não estão tão longe também da Argentina, que no total deve ter uns 40, 45 milhões. O que nós temos de criança na escola tem de argentinos no mundo. Países como Chile também é 20 milhões, alguma coisa assim, Bolívia, 8, 9, Colômbia mais, assim. Nós temos uma população escolar muito grande, 85% dela na escola pública, parte dela nos institutos federais, né? No ensino superior teve um grande aumento, mas eu vou deixar de lado, né? Outra coisa é que, pela legislação, as crianças hoje em dia ingressam, ou devem ingressar, aos 4 anos na educação infantil, onde elas vão permanecer 2 anos para ingressar aos 6 anos no ensino fundamental, que ganhou 1 ano, né? Quer dizer, ganhou, eu já tive esse ano, porque quando eu fiz o primário e o ginásio já tinha 9 anos, depois a ditadura militar tirou 1, voltou de novo, né? E depois os 3 anos de ensino médio, né? Tudo isso dá um percurso de 14 anos de escolaridade. É claro que há falhas e problemas de cobertura, especialmente no ensino médio, mas no ensino fundamental você sabe que os percentuais são de 98%. Não sei os números de vacaria, mas provavelmente no ensino fundamental, mais de 95% das crianças estão na escola, né? Além do mais, a gente vem avançando um pouco a escola de turno integral, que era uma coisa, quando eu estudei, se alguém me dissesse, olha que eu era um bom aluno, era dedicado, se alguém me dissesse que a gente tinha que ir à escola de manhã e de tarde, e durante muitos anos a gente teve os programas do Mais Educação, com as crianças indo à escola também no sábado e no domingo para atividades, eu nunca teria aceito isso, né? Porque escola eram aqueles horários, o resto era brincar na rua, assim, aqui não tinha movimento. Assim, ó, então, isso se modificou muito, né? Eu queria parar um pouco aqui, só para salientar por que eu estou colocando esses dados todos, que é o seguinte, gente, muita coisa que se vivia na adolescência, na juventude, na infância, no início até da idade adulta, como adulto jovem, que se vivia fora da escola, hoje em dia se vive dentro da escola, porque na medida em que tu amplia o número de anos da escolaridade e na medida em que tu alarga também e coloca a escola de turno integral aqui, quer dizer, em Porto Alegre, na rede municipal, de cada 3 crianças, uma fica o dia inteiro na escola, né? Isso significa que ela vai passar lá dentro daquele prédio, daquela cultura escolar, por situações que eu passei na rua, entende? É porque, na verdade, eu passava poucas horas na escola. Passava poucas horas porque a gente estudava poucas horas mesmo, né? Assim, não havia mais tempo para todo mundo, né? Então, essa é uma primeira questão, assim, que eu queria salientar, assim. Eu vou muito nos institutos federais, um de vocês eu até nunca tive o prazer de ir em Vacaria, embora conheça a cidade, mas eu, por exemplo, essa semana observei estagiários no Instituto Federal de Canoas, né? Eu observei virtualmente, tem sempre estagiários de história em institutos federais, né? Certamente vocês percebem, com muito mais força do que eu, né, que a vivência cada vez maior dentro da escola faz com que os jovens que vocês dão aula passem por discussões ligadas à sexualidade, religiosidade, relações de gênero, questões raciais, questões de empregabilidade, aconselhamento. Hoje em dia, com a ideia de que no ensino médio vai se ajudar os alunos a desenhar uma coisa chamada projeto de vida, tem projeto profissional, projeto pessoal. Então, assim, essas coisas, quando eu estudei, elas não eram discutidas na escola, isso se fazia em outros lugares, entende? Esses aprendizados não eram na escola. Outra coisa é que um levantamento feito por colegas aqui na área da educação e atualizado periodicamente, né, a vantagem de trabalhar numa faculdade de educação é que quando a gente não pesquisa uma coisa, a gente vai e pergunta para os colegas, sempre tem alguém que pesquisa aquilo e aí nos dá os dados. A sociedade cada vez mais entrega questões e tópicos para a educação escolar. Ela não entrega sem conflito, mas ela entrega, né? Nós somos um país que tem ensino religioso na escola, educação para o trânsito, educação para a paz, história do Holocausto, educação, mediação de conflitos, educação financeira vem vindo com uma força tremenda. Quanto menos tem dinheiro, mais se insiste em educação financeira, na verdade, né? Isso sem considerar uma série de outras coisas, entende, que a escola vai se encarregando, assim, né?
Eu queria dizer, assim, é que aqui certamente há muitos professores e professoras, né? Eu queria dizer, assim, que não é muito fácil hoje em dia, mesmo para mim, que dou aula no ensino chamado superior, né? E eu recebo alunos cada vez mais jovens e alunas, né? Na última formatura presencial que eu fui assistir e tudo mais, acompanhar alguns alunos que tinham sido bolsistas, né? Eu me dei conta, assim, bom, as pessoas estão se formando, por vezes, com 20, 21 anos, assim, quer dizer, elas são extremamente jovens, assim, então elas passaram nos 4 anos de universidade, imagina vocês no ensino médio, né? Elas passaram por uma série de coisas, assim, que elas acessaram ou acessam vocês, eu quero dizer, o corpo docente, os funcionários, como aquilo que eu defino num artigo, que são adultos de referência. É diferente da definição de educador do Paulo Freire. Eu vou deixar essa definição de lado. Não é que eu não concordo com ela, mas eu quero salientar outra coisa. Acontece, assim, vou dar um exemplo já da área do gênero, que está presente em alguns artigos meus, que é assim, ó, quando tu pergunta, eu faço muita etnografia de cenas escolares. Eu vou à escola, agora com a pandemia tive que parar com isso, fazer etnografia virtual, que não é tão interessante. Rende assunto, eu até publiquei um artigo já, mas não é tão interessante. Mas eu vou de manhã para a escola, passo a manhã toda lá, observo o recreio especialmente, assisto a aula de algum estagiário, fico uma manhã inteira, uma tarde inteira ou uma noite inteira. Eu não vou mais observar só a aula do estagiário. Fazem 30 anos que eu faço isso, já estou um pouco cansado. É para sair de casa, para passar uma manhã inteira na escola e observar outras coisas. Isso significa falar com as funcionárias da merenda, olhar o que está escrito nas paredes dos banheiros, que é uma coisa que a gente sempre tem que olhar. Quem pesquisa gênero e sexualidade não pode deixar de olhar as paredes de banheiro. O que é que se escreve nas classes, o que é que se publica pelas paredes, né? Quem conversa com quem, entrevistar os alunos também, né? Conversar com eles, né? Então, por exemplo, assim, aí se pergunta, uma roda de conversa, né? Que assuntos vocês trazem para a conversa na escola? E alguém diz assim, a situação está reproduzida no artigo, né? Naquela novela, agora não me lembro do nome da novela, né? Tinha duas meninas que se gostavam. Então, um dia eu perguntei, né, em casa, depois da novela, perguntei para minha mãe o que era aquilo, né, que era ser lésbica, né? E a mãe respondeu assim: essas coisas tu tem que perguntar no colégio. Quer dizer, que as famílias mesmo, elas empurram essas coisas para dentro da escola. Quando eu digo as famílias, vocês não pensem que eu estou acusando ninguém aqui, que aqui tem gente que deve ter família. Eu tenho 2 filhos, atualmente com 30 e 31 anos. Eu também empurrei muita coisa para cima da escola, entende? Assim, que é questões complicadas, vamos discutir lá com a professora, entende? Assim, também não é assim, não vou me fazer aqui de pai que falava sobre tudo, que isso é mentira, entende? Então, assim, ó, há uma tendência cada vez maior a empurrar para a escola. Eu tenho algumas colegas que mostram que a gente está passando por esse momento de tensão, em que a família tem medo de perder algum controle sobre os filhos nas questões de educação, mas ela mesma, a família, empurra as coisas para cima da escola. Porque a resposta dessa aluna, quando ela me diz assim, não, a mãe mandou perguntar para a professora, né? Aí se pergunta na sala de aula, a professora responde alguma coisa, né? O que é, por exemplo, ser lésbica, né? A criança, o adolescente, a jovem, leva isso para casa, o pai e a mãe ficam bravos, vão discutir na escola porque que disseram aquilo, mas na hora de responder, eles não tinham respondido. Então, essa encrenca que eu tenho pesquisado, que eu acho que ela interessa a vocês, né? Cada vez mais recai sobre a educação escolar um conjunto de coisas para se dar conta, para estudar, entende? Então, eu queria voltar para a frase que eu ia dizer para vocês, que é assim, eu entendo quando uma professora, ou até uma campanha que o CEPERS fez, né? A professora diz assim, ó, eu estou aqui para dar aula de matemática, tá? Quem educa para isso, para aquilo, é a família. Mas é que não é mais assim, entende? Eles necessariamente vão trazer coisas para a escola, e isso tem a ver com o espírito de ser escola de hoje em dia, né? A gente também levava na minha época, mas era muito menos. A gente aprendia de outros modos. Hoje em dia, como vocês sabem, este aparelhinho aqui, chamado celular, é um lugar de grande aprendizado de questões de sexualidade para todo mundo, especialmente para os jovens, né? Eu não gosto muito de perceber que é possível navegar aqui um jovem, né, sem nenhum diálogo, assim. Isso expõe muitas vezes os jovens a questões de vulnerabilidade.
Voltando para os meninos, assim, né? É mais interessante que a gente tenha na escola a possibilidade de que eles conversem sobre isso. Mas eu não vou negar que abrir essa possibilidade hoje em dia é abrir uma certa frente de confusões, entende? Com a família e com as religiões, né? Não todas as religiões, mas em todo caso, várias delas, né? A outra coisa é o seguinte, pegando os meninos em particular, entende que é o foco que nos interessa, a gente tem uma situação, como a escolaridade começa cedo, com 4 anos, e vai até os 18 anos, sendo que às vezes a pessoa pode ter 19, 20, ainda estar lá no ensino médio, né? O que acontece é que no meio deste pacote geracional, dos 4 anos até os 18, 19 anos, todo mundo sabe que as pessoas vão conquistando graus de autonomia, né? Aos 12 anos não se é mais considerado criança do ponto de vista da responsabilidade penal. Há a possibilidade de aplicação de penas diferenciadas, né? 14 anos, possibilidade de consentimento para ingresso na vida sexual. 14 anos também é a idade, né, que se pode trabalhar legalmente como aprendiz, não é mais considerado trabalho infantil, né? 16 anos é possível votar, por exemplo. Então é bem provável que vocês tenham numerosos alunos no ensino médio e alunas também, né, que já exerçam a questão do voto, porque ela já é possível, né? No Brasil, temos sempre essa discussão da idade que vai se tirar a carteira de motorista. Atualmente está em 18 anos, né? Mas há pressões sempre no sentido de abaixar o interesse da indústria automobilística e do comércio no geral para esse tipo de coisa, né? Então, assim, ó, o que acontece é que a gente vai dando aula para meninos e meninas também, mas meninos cada vez mais autônomos, né? E que vão nos acessar com questões ligadas a essas autonomias, né? Dentre essas autonomias, uma diz respeito a essas questões do próprio corpo, que são as questões que materializam um pouco gênero e sexualidade, né? Por exemplo, assim, ó, trabalhos que investigam a questão das tatuagens, escarificações, implantação de alguma coisa subcutânea, como uma bolinha, por exemplo, né? Em outros casos, eu dei uma disciplina de 1 ano sobre isso, com masculinidades, juventudes, e escarificação de dentes, entende? Hoje em dia existem tatuagens, inclusive no globo ocular. Essas coisas passam pela cultura escolar. É lá que se enxerga muitas vezes, entende? Essas possibilidades. Dentro da família não havia, mas aí vai para o colégio, enxerga que o outro tem isso, tem aquilo. Então, a escola é um grande lugar dessas sociabilidades, né? Queria me deter agora mais particularmente, né, do que eu vejo na sala de aula em relação aos meninos. Eu vou recortar um pouco mais os meninos. Primeiro, vou dar um dado que eu acho que é conhecido, assim, né, para o caso do Rio Grande do Sul, de vez em quando ele sai na imprensa, né? As meninas estudam mais do que os meninos hoje em dia, né? Elas também demonstram um progresso na escolaridade em que elas se afastam, elas não têm tantos problemas daquilo que se chama de adequação idade-série, né? Os meninos têm um pouco mais de problemas, os meninos desistem mais. Eu orientei um doutorado em que nós acompanhamos uma escola de um município da Grande Porto Alegre, uma escola grande de ensino fundamental e médio estadual, né? No centro do município, município da Grande Porto Alegre. E a diretora nos disse mais de uma vez: ah, não, professora, aqui nós já tivemos turmas que no terceiro ano, no dia da formatura, terceiro ano do ensino médio, praticamente só tinha meninas. Os meninos apareceram para a festa lá, porque eles eram namorados daquelas meninas, mas eles já tinham desistido no meio do caminho por algumas outras coisas, né? Por questões de trabalho, por exemplo, ou às vezes questões mais graves ligadas ao mundo do tráfico e outras coisas, né? Ao mesmo tempo que as meninas estudam mais, quando se cai no mercado de trabalho, os meninos ganham mais do que as meninas em geral, cerca de 30% para o exercício da mesma função, né? Claro que isso varia com a questão da cor da pele, mas vou deixar isso um pouco de lado, né? Agora, o que eu observo sobre isso? Existem vários trabalhos, que é o seguinte: a escola de ensino médio, não sei como é aí o Instituto Federal de vocês, porque eu não conheço, mas eu vejo isso em outros lugares, ela tem sido um grande lugar, um grande laboratório em que as meninas se empoderam, para usar essa expressão, que eu até nem gosto muito, mas ela é adequada aqui, né?
As meninas têm aproveitado melhor os anos de escolaridade, não só para estudar, também para obter conhecimentos disso que genericamente se chama de feminismo, que é um outro pânico moral hoje em dia, né? Vocês sabem que neste governo a palavra feminismo, ser feminista, etc. e tal, constitui um grande pânico moral. Então, assim, ó, eu coletei já umas 5 vezes em observações de salas de aula, de modo bem claro, a seguinte situação. Tá? Isso também está reproduzido em alguns artigos, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo. Estão lá na frente da sala, 3 meninas apresentando um trabalho sobre o Código de Hammurabi, tá? Ou então sobre alguma coisa ligada aos procedimentos e contratos de casamento na Roma Antiga. Eu sou professor de história, né? Então a maioria dos relatos de sala de aula que eu tenho são de aulas de história, mas eu também observo outras aulas, mas a maioria são aulas de história. Então as meninas estão apresentando isso, então elas salientam. Eu estou sentado lá no fundo, que é o que mais eu gosto de fazer, ficar sentado lá no fundo assistindo, não tenho compromisso nem responsabilidade nenhuma. Se der briga, eu saio correndo da sala de aula, entendo lá só para observar, é a coisa mais boa do mundo. O dia que me aposentar, vou seguir fazendo isso. Então, o que acontece? As meninas estão lá apresentando, e quando se trata da possibilidade posta no código histórico, às vezes, do divórcio, da separação, alguma coisa, que é um instituto que já vem de longa data, tem moderações, enfim, né? Elas aproveitam aquilo, e eu fico escutando lá do fundo, e começam a discutir. Não porque nós temos que ter direitos, porque não sei o quê, porque tá. Daqui a pouco eu escuto aqui do fundo da sala de aula um guri que grita assim, ó: pronto, começaram os feminismos, entende? Então, se instaura já uma discussão que sai lá daquele período do Egito Antigo, da Roma Antiga, do Código de Hammurabi, e vem direto para a sociedade atual, onde as disputas em torno de poder de homens e mulheres, elas são cada vez maiores. Isso aí todo mundo observa, né? As mulheres progressivamente conquistam posições. Embora a pandemia tenha feito recuar isso, como mostraram os estudos, mas vou deixar de lado isso, né? Então, o que acontece, ó? As escolas, elas têm se revelado um lugar aonde as meninas trocam e se consorciam com outras meninas, né? E adquirem com muita força um certo lugar de fala nos debates, entende? A escola tem sido um bom lugar para essa experimentação. Se nós olharmos os números do vestibular da URGS, aqui é a universidade onde eu estou, nós temos tido mais mulheres que disputam do que homens. Se nós olharmos um curso tradicional como medicina, por exemplo, nos últimos anos ingressam mais mulheres do que homens, né? Por outro lado, se nós olharmos uma área clássica da medicina, que são as cirurgias, que são as pessoas que empunham um bisturi, né, uma faca, em outras palavras, né, e saem fazendo cortes, ela é mais masculina. Quem está me escutando aqui pode pensar se é capaz de dizer o nome de uma grande cirurgia cardíaca. Eu aqui em Porto Alegre não me lembro, entende? Porque tudo é nome de homem, entende? A cirurgia ainda é dominada muitíssimo pelas figuras masculinas, mas em todo caso vem isso. Para dar um outro dado, não sei se verifica em vacaria, né? Nos últimos 4 concursos da magistratura, 3 ou 4, agora não me lembro, peguei os dados lá no tribunal, acho que nos últimos 4 concursos da magistratura estadual, entrou um número um pouco maior de mulheres do que homens. Nas procuradorias também, estaduais e federal, também nós temos tido um grande protagonismo feminino, né? E na Justiça do Trabalho, isso já está instaurado, que a Justiça do Trabalho é federal, está instaurada há bastante tempo, né? Então, essa é essa questão. Eu vou agora para uma outra cena, né, que é a outra que eu tinha separado, só descer aqui um pouco, está aqui ela. Eu vou agora para uma outra cena, que são as cenas que eu colhi nas ocupações das escolas, tá? Não sei como se comportou a coisa em Vacaria, né? Eu tenho dados de algumas outras cidades, assim como Pelotas, Caxias, Rio Grande, as cidades da Grande Porto Alegre e Porto Alegre, publicando coisas sobre as ocupações das escolas estaduais que aconteceram no ano de 2016 no Rio Grande do Sul, começando no mês de maio, né? Se prolongaram ali, né? Mais ou menos coincidindo com o imbróglio todo do golpe que depôs a presidenta Dilma, mas não teve nada a ver uma coisa com a outra, só para situar o momento, né?
Isso foi no primeiro semestre de 2016. No segundo semestre, como vocês devem lembrar, tivemos uma explosão de ocupações no estado do Paraná, que o número chegou assim, passou de 1.000 escolas, né? Eu queria destacar duas coisas desse movimento das ocupações. Primeiro, o fortíssimo protagonismo feminino. Vou dar uma dica aqui, uma recomendação de documentário, né? Vocês vão achar com facilidade no YouTube, num canal dedicado, né? Vocês acham lá o documentário que se chama Lute como uma Menina, produzido pela Beatriz Alonso, né, sobre as ocupações nas escolas paulistas. Vocês também vão encontrar documentários da mídia ninja, né, em grande número, que circulam ainda hoje em vários ambientes, especialmente no YouTube. Vocês vão encontrar também documentários menores, não tão bem trabalhados, né, e que, e que dizem desse protagonismo das meninas, tá? Nas ocupações. Eu vou comentar uma cena desse filme, tá? Vou ter que dar um pouco de spoiler aqui, depois vou voltar para as minhas observações das ocupações aqui em Porto Alegre. Nesse documentário Lute como uma Menina, que eu convidaria vocês, talvez já tenham visto, eu não conheço vocês, de repente já viram, mas enfim, eu acho legal que vejam. Temos diversas cenas que mostram o protagonismo feminino, inclusive a capa do documentário é uma menina negra disputando uma cadeira escolar com o que aqui a gente chamaria de um brigadiano, né? Lá em São Paulo, um policial militar. Mas há uma cena nesse documentário que eu acho emblemática, tá? E que ela mostra o seguinte, assim, a câmera foca diretamente uma menina, tá? Eu não recordo o nome dela agora, e a entrevistadora, que é a própria Beatriz Alonso, ela começa a perguntar, então, essa menina está liderando uma escola da Grande São Paulo, daqueles municípios da Grande São Paulo, não me recordo agora. A menina está liderando e a menina diz assim, ó, não, ela está um pouco descabelada, assim, a menina, né? Ela diz assim, ó, eu vim para cá para vir para o colégio na segunda-feira de manhã e me deparei com a ocupação. Aí eu não voltei mais para casa, já fazem 5 dias que eu estou dormindo aqui, ou 6 dias, né? E eu sou a coordenadora do negócio da comunicação e não sei o que, ela detalha um pouco, né? Aí a entrevistadora pergunta alguma coisa relativamente ao fato de se o pai e a mãe, a família não se preocupou com isso, né? Não, a minha mãe esteve aqui, né? Ela queria que eu voltasse, mas aí eu não quis voltar, então a minha irmã trouxe, assim, outras roupas, né? Até porque eu já estava 2 dias com a mesma roupa, assim, etc e tal. Aí a entrevistadora estimula e pergunta assim, ó, mais alguém, assim, quer dizer, no sentido que a menina se vira para a câmera e diz assim, ó, não, o meu namorado teve aqui ontem e ele disse que eu tenho que escolher, que eu tinha que escolher, ou ele ou as ocupações, ou a ocupação. E ela olha a câmera bem diferente como eu estou olhando aqui agora, abre um sorriso desse tamanho e diz assim, ó, eu escolhi a ocupação, lógico, né? E dá uma gargalhada. É uma cena muito interessante. Eu queria comparar ela, antes de ir para outras cenas aqui que eu tenho, com 2 cenas com alunos meus aqui do curso de História, bolsistas do PIBID, né? Eu chego na sala, nós tínhamos 24 bolsistas do PIBID durante vários anos, eu coordenei aqui o PIBID da História há muitos anos, e aí eu chego lá, tem um que está muito jururu ali, tá? O Matheus, entende? Que cara é essa, Matheus? Assim, é que assim, professor, eu tenho bastante intimidade de conversar com os guris e as gurias. É que a Gabriela e eu, a gente separou. Eu digo assim, ó, mas você separou como? Ela que desistiu, separou, uma palavra que não explica bem. Separou alguém, quem é que disse que não queria? Foi ela que não queria mais. Eu digo, Matheus, assim, ó, que eu me lembre, já faz uns 8 meses, tu estava com essa cara de sapo jururu, porque tu tinha separado da Thaís, né? Ela também não queria e te deixou, né, professor? Não sei o quê. Aí eu, que sou muito provocante, sou um pouco debochado, né? Eu digo assim, vai ver que é porque tu tem pau pequeno, Matheus, elas não gostam. Aí eu digo assim, invoca, porque essas coisas para homem, né? Não, não é nada disso, o senhor sempre com esses assuntos, professor. A Gabriela quer estudar para o mestrado, então ela não quer mais, ela quer se dedicar para o mestrado. Olha que coisa interessante, né? Não é que ela trocou ele por um outro,
ela trocou ele por um projeto de vida, entende? Ela quer estudar para o mestrado, né? Eu nem precisaria sair aqui dos meus 2 filhos para olhar isso, porque os 2 tiveram, quando estavam no ensino médio, situação idêntica, assim, sabe? A namorada resolveu passar um ano fora do Brasil, entende que ela tinha possibilidade, e simplesmente encerrou o namoro, né? Não que tenha trocado ele por outra pessoa, trocou ele por um projeto de vida, né? E a outra, já no início da faculdade, teve uma possibilidade de ir para o Japão, que é uma coisa fora do comum, para trabalhar em alguma coisa aí, agora não recordo direito, entende? E também abandonou o barco, né? Assim, ó, nos 2 casos, eles ficaram aqui e elas foram. Que interessante, sempre é o homem que se desloca, né? No caso, elas foram e eles ficaram aqui, né? Agora já tem outras namoradas, então, mas enfim, eu quero referir o assunto, né? Eu vou migrar disso, entende? Eu quero dizer o seguinte, assim, a figura do menino na escola, ela vem sofrendo essa tensão, assim, que eu acho uma tensão produtiva e interessante, né? No sentido de que as meninas têm projetos próprios de carreira e outras coisas. Isso aí provoca uma série de atritos que eu acho que a escola tem que ajudar, no sentido de que os meninos... Ah, que bom, Raquel, tu colocou ali o documentário, tem 1 ou 2 cenas muito emocionantes, assim, inclusive lá no final, né? Assim, ó, então, eu gosto de acompanhar esse tipo de coisa, assim, Eu vou comentar aqui agora também uma cena das ocupações em uma escola de ensino médio bem grande em Porto Alegre, na Zona Sul, que eu fui diversas vezes, tá? Eu sempre, antes de ir para passar a tarde ou amanhã nas ocupações, quer dizer, eu gostava de chegar de manhã bem cedo para ver como é que eles tinham dormido, né? Eu acho horrível dizer isso, porque parece que eu sou uma pessoa que fica querendo me enfiar na cama dos outros, mas eu pesquiso gênero e sexualidade. Então, tem que saber quem dormiu com quem aqui, entende? Assim, como é que está o negócio, para saber, não para reprimir, né? Então, essa escola na Zona Sul, tá? Eu fui lá diversas vezes, e numa das vezes cheguei de tarde com 2 sacolas, tinha comprado umas coisas no supermercado, assim, eles estavam sempre, as escolas sempre precisavam de alimentos, né? Entreguei na entrada, né? Me identifiquei, né? Anotaram o meu nome, mostrei minha carteira da professora da URGS, né? Disse que eu queria conhecer, ver como é que estava, passei um pedaço da tarde, né? Então, o que aconteceu? Assim, ó, uma menina me conduziu para mostrar a escola. Eu já conhecia a escola, mas ela me conduziu e para mostrar a organização, né? Aqui é o dormitório, aqui estão fazendo tal coisa, aqui fizemos uma sala de oficina de papel, estavam desenhando. Tinha uma bela exposição de cartazes de papel pardo no corredor central sobre essa coisa do assédio, né? Do meu corpo me pertence, muito interessante, né? Aí nós entramos na cozinha, né? Na verdade, a cozinha e tinha uma outra sala que estavam guardando os mantimentos. Então, ela me mostrou. Havia 4 meninos na sala que estavam guardando os mantimentos, assim, ó, uma salinha pequena do lado da cozinha. Os meninos, só tinha meninos ali. Os meninos, eles estavam organizando casualmente as coisas que eu tinha tratado, estavam tirando de 2, 3 sacolas de supermercado, né? Então, eles tinham assim, por exemplo, tinha 6 laranjas e eles colocaram uma plaquinha escrito laranjas, né? Depois tinha, sei lá eu, 4 pães, escrito pães. Então, tudo tinha nome. Era uma coisa assim, tudo tinha nome. Farinha, sal, né? Estavam colocando nome, tipo um ataque de classificação, né? Aí a menina, eu perguntei o que estavam fazendo, nós estamos organizando aqui, estava muito desorganizada a cozinha, disseram os guris, né? A guria que estava do meu lado ficou só olhando aquilo. Eu fiz 2, 3 perguntas, mas aí ela agarrou e disse assim, ó, isso é o tipo da coisa de guri que nunca bota o pé na cozinha. Imagina se eu e minha mãe lá em casa ia escrever laranja do lado de 4 laranjas que todo mundo está vendo que são laranjas, entende? Assim, ó. Isso é coisa de guri, entende? Que não mal sabe o que é uma laranja, e vai lá e bota uma plaquinha escrito laranja, que isso é o tipo da bobagem que não é necessário, tem coisa mais importante. Mas a guria fez um discurso, assim, os guri ficaram uma fera, eu fiquei me divertindo, né? Mas isso mostra, assim, uma constante tensão nos territórios do masculino e do feminino, né? E, por fim, assim, 2 escolas importantes de ensino médio em Porto Alegre, né? A mais importante delas, eu vou dizer o nome, porque saiu nos jornais, que é o Colégio Júlio de Castilhos, o Julinho, onde eu próprio fiz o meu científico, né? Fiz parte do científico lá e parte no Colégio Comercial Protásio Alves. Ali nós tivemos um grêmio estudantil composto só de meninas.
Havia-se eleito uma chapa com meninos e meninas. A ocupação começou, as meninas tomaram a dianteira, refizeram a eleição, expulsaram os guris, colocaram só... Foi um golpe, elas fizeram um golpe. Colocaram só meninas no lugar e fizeram um grêmio estudantil de meninas. É uma coisa impressionante. Assim. Eu fui lá muitas vezes, elas geriam tudo, entende, estruturaram, enfim. Então, as ocupações foram um excelente trabalho de politização, entende, dos meninos, né? Queria passar agora, já estamos indo no meu tempo, eu quero deixar mais tempo para a gente poder trocar ideias. Queria passar agora para um tema um pouquinho mais complexo, né, mais assim delicado, né, que é o tema das masculinidades e das feminilidades trans no ambiente escolar, né? O Brasil é um país que regulamentou, não sei se vocês têm aí no Instituto Federal, mas é muito comum que exista nos institutos federais e outras escolas, a questão do uso do nome social. Inclusive, as escolas regulamentaram antes da URGS, por exemplo. Quando a gente fez isso na URGS, de fato, já outros tinham feito, né? Então, muitas escolas já tinham feito, né? Então, é muito interessante, assim, eu estou atualmente acompanhando 5 casos de crianças que estudam nas séries iniciais, entre o primeiro e o quinto ano, chamadas séries iniciais, né? E que já desejam ser chamados por um nome de outro gênero, né? Ou então simplesmente pelo sobrenome, porque tem algum conflito, alguma dúvida, ou porque estão querendo adiar um pouco uma definição de gênero. Essa é uma situação bastante dos dias de hoje, né? Eu acompanho numa escola da Zona Norte, aqui em Porto Alegre, uma escola perto da Ponte do Guaíba, é uma escola grande, também bem antiga. Eu acompanho lá uma situação em que ela é uma escola um pouco preferida, né, por jovens travestis, né, meninas travestis jovens, né, que já no ensino médio vão vestidas de modo feminino e vêm de bairros distantes da cidade. Eu já entrevistei umas 5 delas mais de uma vez, né? Então, toda a importância assim, de sair do bairro onde elas moram, ir para uma escola em outro bairro, né, para ter um pouco essa experimentação e serem acolhidas na escola com um nome social. Essa é uma situação que dá muito conflito hoje em dia com as famílias, né? Eu já tive que mediar algumas vezes, né, aqui em Porto Alegre, essas situações em que a criança pede para ser chamada por um nome feminino na escola, né? Por exemplo, Daisy, quando o seu nome, na verdade, é o José, e a família intervém, porque a família quer que a escola chame a criança pelo nome de batismo. Há uma legislação sobre isso que assegura, em nome da dignidade da criança, a possibilidade dela ser chamada pelo nome que lhe é mais acolhedor, né? Então, há uma coisa instaurada aí, assim, o bem maior a ser protegido é o direito à educação, sempre, né? Então, se nós percebermos que se chamarmos aquela pessoa com um nome que ela não gosta, ela vai desistir da escola, o bem maior a ser protegido não é o nome, é o direito à educação. Então, é achar uma maneira de que a criança permaneça na escola, né? Então, nós temos isso, e isso acomete, em geral, as transições de homem para mulher. Vocês sabem que aqui no Hospital de Clínicas, por exemplo, né, a fila, digamos assim, de cirurgias de transição de homem para mulher é infinitamente maior do que a de mulheres para homens, né? Então, há uma questão toda que, digamos assim, tomou conta da escola. Eu queria terminar isso aqui, né, dizendo que, retomando a questão dos meninos, né, dizendo assim que para os meninos, assim, observando mais especificamente a figura masculina nas escolas, tá? Eu estimularia vocês aquele documentário que não é sobre jovens, mas que se chama O Silêncio dos Homens, né? Um documentário também disponível nas redes do YouTube, né? Fruto de um projeto de pesquisa e de questionários mais longo no Brasil, né? Que tem o mesmo nome. E assim eu estimularia que vocês vissem no sentido de perceber, justamente é o título desse documentário, O Silêncio dos Homens, como os meninos têm poucas possibilidades de diálogo sobre esses enfrentamentos e negociações próprios da construção da masculinidade. Ao contrário das pesquisas que mostram que, por uma série de motivos, inclusive alguns motivos ligados à saúde reprodutiva, as meninas têm mais possibilidade de diálogo com as suas colegas e também com outras professoras, né?
Então, eu tenho percebido a importância, eu vi isso também nas ocupações, quando os alunos pediam oficinas para discutir questões de gênero, os meninos pediam, mais de uma vez eu fui, e eles sabiam que eu trabalhava isso, aqui no Colégio de Aplicação, que também teve uma ocupação, e pediam para conversar sobre isso. Essa é uma questão que eu acho que a escola precisa se envolver, assim, ela inclusive tem a ver com essa legislação do chamado projeto de vida no ensino médio, né? Que é discutir um pouco que homem serei eu, entende, assim, ó. E para finalizar mesmo, assim, a escola e no caso de vocês é mais fortemente ainda nos institutos federais, uma grande preparadora para o mundo do trabalho. Não é só isso que a escola faz. Ninguém vai à escola só para se preparar para o mundo do trabalho. A gente vai à escola por muitos outros motivos. Tem um grande conjunto de outras questões, conhecimentos, sociabilidades, uma interação social com os iguais e com os mais velhos, com a norma, com a regra, que se aprende na escola. Vivências também extraescolares, que é a escola que produz, né? Mas, na verdade, a gente vai também para se preparar para o mundo do trabalho, né? Então, com isso, eu venho me dando conta que, assim, ó, na hora da definição de carreiras, como já existe em alguns países, eu tive a ocasião de ver isso já em países como o Canadá e os Estados Unidos, há uma discussão de gênero colocada, né? Assim, ó, as meninas hoje em dia, elas cada vez mais têm à sua disposição um leque de empregos que anteriormente pertenciam aos meninos e que as mulheres vêm progressivamente tomando conta. Na mão contrária, isso não acontece muito. Um menino se levantar na sala de aula e dizer assim, ó, eu terei um salão de beleza, porque isso dá dinheiro, né? E eu, enfim, gosto de cortar cabelo. Como aqui na Argentina do lado, tem tanto salão de beleza, entende, gerenciado por homens, e homens que, inclusive, não são gays, então não há uma associação direta, né? Então, o menino dizer isso ainda é uma coisa difícil de ser pronunciada, né? Então, eu acho que a escola tem cada vez mais um papel de abrir alguns espaços de debate sobre aquilo que se chama como é que cada um está gerindo a construção da sua masculinidade, com relação ao emprego, constituição de família, códigos morais, pertencimento religioso e questões que eu considero complicadas de discutir hoje em dia, embora super necessárias, que são orientação sexual, equidade de gênero, né? A maioria das pesquisas mostram que os homens, os meninos e os homens, desejam casar com mulheres que também trabalhem, né? Agora, como vai ser esta relação quando os dois aportam valores salariais parecidos e então as questões de autonomia de cada um dos lados ficam mais equilibradas do que historicamente aconteceu, que elas foram, por exemplo, sempre muito desequilibradas. Eu fui criado por um pai metalúrgico, minha família é um pai metalúrgico, né? Segunda série primária, e uma mãe comerciária também com segunda série primária, apenas de escolaridade, né? A minha mãe ganhava menos do que o meu pai, metalúrgico é uma profissão que pagava mais, então havia um desequilíbrio naquilo que se aporta dentro de casa. Nós temos uma série de situações hoje em dia em que o equilíbrio se aproxima mais, né? Enfim, deixo essas questões aqui para a gente comentar, só voltar aqui para o meu roteiro, ver se foram essas a maior parte das questões. Tem algumas coisas ligadas a legislações e tudo que a gente pode entrar, saúde sexual e reprodutiva. E aí fico à disposição para a gente conversar, assim, talvez a partir, inclusive, de situações que vocês vivenciam ou veem, né, no ambiente de trabalho, que são os institutos federais, são as escolas que vocês trabalham. Deixei de lado as questões que acometem também o ensino superior, onde também as mulheres vêm ingressando cada vez mais e se produzem situações. Resolvi focar mais naquilo que se chama de cultura escolar, né? Era isso, então. Fico à disposição para a gente conversar com toda a calma, não tenho pressa. Obrigada, professor Fernando. É um prazer poder lhe ouvir. E, assim,
fico muito grata, creio que os colegas também, por lhe ouvir compartilhar conosco essas cenas, né, esses dados e todos esses conhecimentos sobre cultura escolar e gênero. Então, temos muito que pensar e muitas cenas que, em alguns momentos, a gente se vê ali também, né? Essas cenas de sala de aula que passam, assim, nos causam alguns estranhamentos. Eu fiquei pensando, só para abrir aqui esses debates, aí já vou organizando o que o pessoal quer falar no chat também, se quiserem abrir câmera e microfone, mas fiquei pensando nessa questão das gurias e do feminismo, que nós observamos bastante na escola, como que isso aparece na cultura escolar, se poderia, em alguma medida, essa aproximação, como o senhor falou, né, esse empoderamento das meninas, se isso poderia, em alguma medida, causar um pânico moral nos guris, né, nesse sentido, assim, e se haveria alguma relação, ou se existem estudos, enfim, eu não sei, sobre a saúde mental desses guris, eu digo assim, nessa questão da ansiedade, da depressão, né, que aflora muito na sociedade brasileira, ou até mesmo nas questões de violência, né, no contexto da escola, assim, do bullying. Então, eu fiquei pensando sobre isso, e o professor quer ir anotando, que aí depois também quer Sim, ir anotei. comentando, fica à vontade. Eu vou Aham, lendo no chat aqui. tá. Eu anotei esta primeira, Raquel, vou comentar assim, né, brevemente, assim, né. Sim, tu tocasse num ponto que, assim, historicamente, assim, a produção de ser homem, um homem heterossexual, assim, né, um homem como em geral se diz que é um homem, né, ela sofreu, assim, tensões vindas de dois outros polos, assim, né. Um homem tinha que passar a vida inteira cuidando para não ser uma mulherzinha, entende? Não se aproximar das coisas do feminino, está muito tratado na literatura, inclusive, e também para não se aproximar demais das coisas de um modelo de masculinidade, que é a homossexualidade masculina, muito desvalorizada. O que aconteceu nos últimos anos, produto, no caso brasileiro, muito de 88 para frente, né, é que a figura feminina e a figura dos homens gays, elas ampliaram enormemente os seus direitos e as suas conquistas, né? Então isso ameaça esta figura central aqui, né, que são os homens heterossexuais. Hoje em dia, por exemplo, assim, é bastante evidente um conjunto de conquistas femininas, né, em todos os níveis e graus, né? Não somos um país em que as questões de gênero são iguais. Nascer homem ou nascer mulher ainda traz diferenças de poder, né? Mas nós já nos aproximamos, já caminhamos bastante, né? E o polo, que era um polo de vida muito abjeto, digamos assim, que era ser homossexual, ser gay, ser viado, ser fresco, ser marica, ser puto, toda série de designações, entende? Ele aumentou enormemente em termos de direito e de visibilidade também, né? É só olhar, não, eu coleto as notícias, né? A notícia dessa semana é o jogador de vôlei do Minas Tênis Clube, entende? Assim, quer dizer, o sujeito postou uma crítica que eu achei muito maldosa em relação aos personagens de histórias em quadrinhos, né? E isso rendeu uma repercussão que não se imaginava, entende? Inclusive da parte dos apoiadores, Gerdau, etc. e tal, né? Então, a gente hoje em dia vive isso, e isso, como tu assinalaste, provoca um conjunto de tensões em cima desse sujeito, historicamente acostumado a ter uma série de privilégios na sociedade, porque ser homem, como diz o Bourdieu, já era por si um sinal de nobreza, entende? É uma frase famosa do Bourdieu. Isso dá margem a duas coisas que tu assinalaste, assim. Uma delas é violência. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso pelo aumento dos feminicídios. Aliás, a gente percebe isso, inclusive, porque no Brasil a gente categorizou esse tipo de crime. Que fique bem claro, assim, ó, o feminicídio não é porque a justiça finalmente passou a condenar a morte de mulheres. Não, matar mulheres sempre foi objeto de alguma condenação. É quando isso acontece, o crime tem requintes de crueldade pelo fato dela ser mulher, né? Porque ela, por exemplo, tinha encerrado a relação com o homem não aceitava esse encerramento, né? E foi lá e matou. Então, isso aí há um acréscimo de pena, entende? Por conta de ter sido feminicídio. Tivemos, alguns anos atrás, aqui uma defesa de tese na sociologia,
cujo título era mais ou menos o seguinte: Homem mata mulher, mulher mata homem. Tá? Ela acompanhou, é nossa colega agora no curso de Sociologia, ela acompanhou os relatos de crimes que vão à júri popular, que são os crimes contra a vida, né? Em que a mulher mata o homem. Tá? E quais são as construções mobilizadas pelos advogados, né, para ou condenar a mulher ou absolver a mulher. Né? Agora, eu acho que todo mundo percebe no noticiário de jornais um enredo que vem se tornando um pouco comum, que é esse, assim, quer dizer, a mulher deseja uma separação, a separação acontece, o homem não aceita, passa a incomodar, perseguir, e tem um tipo de final aí, que é muito feio, assim, que é o homem mata a mulher e se mata. Eu acho essa uma questão interessante. Vocês vão achar com facilidade isso no jornal. Não há semana que no G1 não tenhamos um relato desse. A coisa, às vezes, toma ares, assim, imensos, assim, quer dizer, vai lá, mata a mulher, coloca fogo na casa e se mata. Você sabe que nós temos casos em que vai lá, mata a mulher, mata as crianças, mata a sogra, coloca fogo na casa e se mata. É um verdadeiro teatro da morte, assim. O que revela a segunda coisa que tu levantasse, Raquel, que é alguma coisa ligada à saúde mental masculina, entende? Porque aí não basta matar, existe a produção de um teatro da morte, entende? No qual, inclusive, o próprio sujeito se mata, né? Ou, por vezes, o sujeito tenta se matar e não consegue, né? Quer dizer, dá um tiro, etc. Tal, tudo isso demonstra que há uma produção de masculinidade que se encontra fortemente tensionada para se modificar. Mas há, enfim, quem não se modifica. Eu nem vou entrar aqui naquilo que está começando uma série de pesquisas que se chama aquela sigla de incel, né? Que são os meninos celibatários que depois de 4, 5, 8, 10 tentativas de namoro, eles desenvolvem um comportamento muito agressivo com as meninas, porque de alguma maneira eles foram ensinados em casa que por serem homens, eles teriam as mulheres um pouco à sua disposição, né? Há um conhecido ditado no Rio Grande do Sul, né, que é com variações, não sei se aplica em vacaria, mas em todo caso, assim, ó, que diz assim, né? Mantenham as ovelhas de vocês presas, porque eu vou soltar o meu, assim, o meu garanhão, etc. e tal, enfim, essas coisas que animalizam as pessoas. Quer dizer, então, assim, ó, nós temos hoje em dia alguns estudos mais norte-americanos que mostram que isso desenvolve um sentimento de uma hostilidade com relação ao mundo feminino que pode tomar proporções grandes. A escola é um lugar onde isso pode eclodir, né? Porque sentados na mesma sala de aula de vocês estão lado a lado meninos e meninas, né? Então, assim, eu por vezes vou em algumas escolas e tudo que eu percebo aqui existe um enfrentamento que basta arriscar um fósforo, entende? Que vai acontecer alguma coisa, né? Não sei se respondi adequadamente, mas essa é uma situação bem complicada, é bem complicada. Super respondido, muito obrigada. Aqui no chat, Camila Cavalheiro comenta que fala potente. Obrigada. Ai, só um pouquinho que desceu aqui. Obrigada, professor Fernando, por compartilhar um pouco da tua experiência conosco. Franco Soares faz um comentário, vou ler aqui. Minha experiência com estudantes do ensino médio tem me mostrado que os meninos que se entendem como heterossexuais não se interessam ou não participam de atividades extra-classe que tratem de questões de gênero e sexualidade. Gostaria de saber se o senhor também tem esse diagnóstico e, em caso afirmativo, gostaria de perguntar: é preciso estimular que meninos cis héteros participem de discussões desse tipo? É preciso criar atividades que contemplem os interesses desses alunos? Obrigado, professor, pela excelente fala. Bom, o Franco aqui acertou no alvo, assim, eu vou primeiro começar a resposta, Franco, só te dizendo de uma cena, casualmente nessa escola da Zona Norte, que eu vou mais seguidamente para acompanhar essas jovens travestis, que eu me dei conta uma vez indo lá que tinha pelo menos umas 5, né, 4, 5. É assim, a professora de sociologia, né, vem e diz assim para mim, uma menina que foi a nossa aluna, eu dou aula no curso de história, né, mas eu a conhecia do PIBID integrado. Assim, tá, professor, que bom que o senhor veio aqui hoje, queria contar uma coisa, assim, ó, o ano começou, isso já faz uns 3 anos, começou em março, coloquei, assim, os temas do primeiro ensino médio, né, aula de sociologia, livro didático, inclusive, tem o livro didático e tem esse tópico. Coloquei o cronograma do primeiro trimestre,
2 guri enormes, é uma menina bem magrinha, dois guri enormes lá do fundo da sala levantaram a mão. Professora, nessas 2 aulas aí sobre gênero, nós não vamos assistir, porque isso aí não é um assunto para nós. Olha que interessante, tem tudo a ver com isso que tu está perguntando, Fred. Aí ela disse assim, não, mas não é assim, esse tema está no livro didático, abre o teu livro didático na página tal, porque o ensino de sociologia, esse é um tema mesmo que está presente, né? Então, assim, tá, mas nós não vamos vir nesse dia, professor. Então, assim, bom, a tua pergunta, Franco, assim, quer dizer, bom, primeiro vou dar a minha opinião, assim, franca, para usar o teu nome aqui, né? Sim, eu acho que tem que estimular, tem que criar atividades, entende? Que esses meninos se sintam estimulados a participar, né? Obrigar não ser, assim. Eu vou dizer uma coisa que agora que eu reconheço que é um pouco perigosa, assim, ó. Há uma discreta, há um discreto aumento no Brasil de propostas educacionais de voltar a dividir entre colégio masculino e colégio feminino, ou então turma masculina e turma feminina. Pessoas mais velhas como eu aqui vão lembrar que a gente teve isso, né? A última escola em Porto Alegre foi o Colégio Militar, né? Eu vou me deter um pouquinho no caso do Colégio Militar de Porto Alegre, onde, aliás, estudou o Mourão. Assim, ó, mas eu queria dizer assim, ó, então, aí eu fui olhar, vocês vão achar não é tão difícil de achar esse tipo de produção, né? Eu fui olhar, então, as argumentações de quem quer dividir de novo, né? Porque parece uma coisa já tão consolidada, né? A escola é um lugar misto, assim, né? Tu entra, tem menino, menina. Então, fui olhar, e uma das argumentações caminha pelo que tu colocasse aqui, pelo que a Raquel perguntou, né? Os meninos têm se sentido muito constrangidos com as meninas na sala de aula, então é melhor voltarem a estudar separados até um certo momento, né? Enfim, então... O Colégio Militar de Porto Alegre fornece para nós um excelente exemplo disso. Assim. Relutou um bocado, anteriormente tinha havido a possibilidade do Colégio Tiradentes, que é o Colégio da Brigada Militar, se transformar em escola mista, né, meninos e meninas, e vários anos depois, o Colégio Militar de Porto Alegre. Né? Então, o Colégio Militar relutou bastante, inclusive com aquele tipo de desculpa que me parece assim risível, né? Não temos banheiro feminino. Bom, vai lá e constrói, né? Com esses orçamentos que tem os militares, não tem de fazer um banheiro, né? Assim, ó. Mas, enfim, no final das contas virou. Claro que houve um discurso, tal como no caso do sistema de reserva de vagas das cotas, né? Não, porque agora vão começar a entrar meninas, então vai ser uma coisa que vai baixar o nível do colégio, etc. e tal. Os números mostram o seguinte: no colégio militar se entra, não é por sorteio, é por prova, né? Então, quer dizer que todo mundo passa pela mesma prova, né? Quando o colégio militar tornou-se misto, já fazem vários anos, né? Até o ano anterior, digamos assim, o último... Eu não tenho os números na cabeça, mas a relação eu sei que está certa. O último menino que tinha conseguido ingressar na quinta série, né? Ou depois nas vagas sobrantes do ensino médio, digamos assim, ele tinha entrado com 732 pontos, tá? Quer dizer que quem não tinha atingido 732 não tinha conseguido entrar no colégio. Quando as meninas passaram a disputar, imediatamente esse negócio subiu, foi para 840 e poucos. Por quê? Tu tem mais gente disputando a vaga, as meninas estudam, elas têm tido desempenho escolar, tu puxa a média para cima. Conclusão, menos meninos entram, né? Claro que as meninas começam a entrar, ocupam o lugar do que talvez um menino entrasse antes, quando não havia concorrência com as meninas, né? Então, assim, ó, essas questões todas desequilibram aí esse sistema de privilégios da nossa sociedade, né? Eu acho, a opinião perigosa que eu ia dar é assim, ó, eu já mudei de ideia 3 ou 4 vezes sobre isso, tá? Então, não estou querendo dizer que vou me acordar amanhã de manhã com uma outra opinião, também não sou tão volúvel assim, mas assim, ó, eu acho que hoje em dia tem que se providenciar alguns momentos de conversas separadas com os meninos. Eu acho que a gente tem que entender que é possível criar uma atividade. Eu já fiz essas experiências em escolas no PIBID, dizer, olha, nós vamos abrir na quarta de tarde, entende? 3 oficinas para grupos de meninos, tá? Cada oficina vai ter 8 meninos.
quem quiser participar é livre, quem não quiser participar vai ter outras atividades para fazer. Cada oficina, vocês vão se juntar em 8 meninos que vocês se gostem, não é assim que nós vamos juntar Paulo, Pedro e João, que nunca se viram, entende? Não. É o seguinte, Paulo, tu vai sair atrás dos teus amigos, tu vai formar um grupo de 8, tá? Inclusive, tivemos casos que, assim, chegaram lá e disseram, professor, nós só somos em 7, então vai 7. Professor, nós somos 10, então vai 10. Mas vieram 10 pessoas, meninos, né, que queriam conversar sobre alguns assuntos. E eram amigos, então quer dizer que uma certa garantia, digamos assim, de estar entre amigos, que é uma garantia importante para alguns assuntos, especialmente esses assuntos que tu levantasse aqui, com uma linguagem que eu acho que é adequada, né? Cis héteros, quer dizer, pessoas que se reconhecem como desejo de orientação sexual como heterossexuais e que têm uma feição de gênero, né, que coincide com os padrões, digamos assim, masculinos ou femininos, né? Eu acho que a gente tem que abrir esse tipo de possibilidade de conversa, né? Eu só sou obrigado a dizer que, assim, ó, nos tempos que vivemos hoje em dia no Brasil, isso daí traz resultados, porque os alunos levam para casa, também não dá para a gente fazer oficina e dizer não contem nada para os pais, aí a gente está frito, né? E também não é essa a proposta, tá? Mas, assim, ó, eles vão contar em casa, não, mas estão se intrometendo, mas enfim. É por isso que nós precisamos ter, né, a figura do psicólogo escolar, de orientação educacional, né, pedagogos, pedagogas, assim, nós precisamos ter um conjunto de serviços, e não pode cair tudo em cima de professores, entende? Assim, ó, embora eu reconheça nas escolas que eu vou, que há muitos professores e professoras que têm muita disposição para isso, né? Eu vou terminar esse tópico que o Franco perguntou com uma pequena historinha também. Numa escola do município aqui da Zona Sul, que eu passei um dia inteiro dando uma oficina sobre esses temas, eu gosto muito de fazer isso, né? Estudo antes da pandemia. Uma professora disse assim, professor, eu vou lhe dizer o seguinte, assim, ó, em princípio eu seria a pessoa menos adequada para fazer essas coisas, porque eu sou professora de matemática, eu adoro matemática, eu nunca estudei essas coisas, eu nunca li nada sobre gênero, nunca li nada sobre sexualidade. Mas acontece o seguinte, eu me criei numa casa onde a minha mãe tinha um baita de um salão de beleza na garagem, entende? Assim, ó, o fato é que a minha mãe passou a vida ganhando dinheiro, entende, com um salão de beleza. Então, eu me criei num lugar onde ela tinha vários amigos gays. Eu escutava aquelas histórias de namoro desde criança, aquelas choradeiras, entende? Fulana, eu várias vezes vi homens se beijando, entende, lá dentro. Minha mãe era amiga deles, porque, enfim, era isso, era uma vila, entende? Não era nada uma coisa sofisticada. Eu fui, estudei matemática, comecei a dar aula aqui, me dei conta que eu levo muito jeito para conversar com esses guris. Eu digo, então, tu é a pessoa que tem que conversar, porque isso é uma questão, tem que haver uma certa disposição também, entende? Assim, a pessoa também tem que sentir um pouco à vontade para isso, né? Eu dou o exemplo dessa professora, porque eu achei muito encantador da parte dela dizer o seguinte, professor, inclusive os alunos ficam às vezes encantados, que eu conheço até alguns termos assim da vida gay. Sai daí, mona, não sei o quê, porque eu conheço porque eu ouvia lá no salão, entende? Não é que ninguém me deu aula, a minha mãe, eu me criei no meio disso, entende? Assim, a minha mãe, assim, ela lidava com isso, enfim, era uma coisa muito comum, era o guri que lavava o cabelo, era o outro, tinha sempre alguém que era cabeleireiro, enfim, sempre teve esse trânsito, né? Então, enfim, eu acho que é um pouco por aí, né? Não sei assim se respondi, mas eu acho que seria legal ter esse tipo de acolhida, né? Talvez nunca obrigatória, sempre como uma possibilidade para quem assim deseja, né? Talvez dessa maneira, né? Obrigada, professor. Temos aqui um comentário da Paquisa. Ela diz o seguinte: a fala do professor sobre a aluna da ocupação, que optou por permanecer na luta ao invés de ir com o namorado, lembrou-me um relato da escritora Carolina Maria de Jesus. Aí ela cita a Carolina. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero, porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Maravilhoso, Paquis. Eu não conhecia essa parte. Eu já li coisas da Carolina Maria de Jesus, eu não lembrava dessa parte. Acho que tu pegou na veia, assim, né? É isso direto, assim, né? No caso, era a paixão pela leitura, né? A gente vai encontrar nos relatos de várias mulheres que desejaram estudar, né?
Eu vejo pelas minhas colegas de História da Educação, que é uma área muito forte aqui na URGS, né? Elas resgatam histórias de professoras, né? Que foram para esse momento em que, assim, não, mas casamento vai ser a morte de todos os meus ideais de leitura, trabalho, escrita, exercício profissional. Hoje em dia, felizmente, a situação não é tão extremada, mas ela ainda é um pouco assim, né? Esse negócio não desapareceu. Sensacional, para quem quiser. Salvei aqui, salvei do chat e já guardei aqui no arquivo, que eu não lembrava. Adorei quem deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Talvez não queira deitar do lado de um marido. Mas eu quero dizer que assim, a Carolina de Jesus era mais difícil. Hoje em dia dá para garimpar um marido que, enfim, um companheiro, uma companheira, né? Mas enfim, muito obrigado. Excelente, obrigada. Se os colegas querem fazer comentário, abrir o microfone, também fiquem à vontade. Querem abrir as câmeras. Vou fazer uma pergunta, então, para o professor. Posso, Raquel? Não sei se... Claro, diga lá. Deve, Laura, mãe de menino. É verdade, né? Tem toda uma celeuma com relação a isso, né? Bom, agora que você tocou no assunto, eu lembrei que a avó não queria dar para ele uma cozinha e ele sempre gostou de fingir que está cozinhando e coisa, enfim. Aí eu convenci a minha mãe, enfim, e foi um dos brinquedos que ele mais aproveitou e brincou, assim, né? A cozinha. Para te ver como tem essas coisas ainda, né? Mas assim, professor, queria falar do tal do hétero top, que hoje o pessoal está levando assim, né? O que acontece com esses homens que não querem saber, né? De celulite, de estrias, o que é isso? É um medo? É porque eu tenho a impressão assim que muitas vezes os homens eles detestam tanto o corpo da mulher, eles são tão héteros que parece que eles não são héteros tops, sabe? Por exemplo, se a gente pensar assim, na época do Shakespeare, do teatro, né? Quem faz, as personagens que faziam o papel das mulheres eram os homens mais afeminados, porque eles não admitiam mulheres no palco, né? Agora eles admitiam, assim, beijar outros homens, né? Fazer par romântico com outros homens, mas não admitiam mulheres, porque elas eram inferiores, né? Então, não sei, eu tento entender essa mentalidade do hétero top. Qual a sua opinião, professor? O que está acontecendo? Sim. Vocês vão me dar um minuto, só que eu tenho que desligar uma coisa ali, eu já volto para responder, que eu gostei muito da pergunta. Só me dá um instantinho aqui, não vou nem sair muito da sala, mas só um instantinho. Enquanto tu perguntava, Laura, eu dividi a resposta em dois pedaços, assim, né? Vamos ver se... O primeiro deles é assim, nós nem chegamos a tocar, mas é uma questão que eu gosto muito de observar na cultura escolar, mas ela está espalhada na sociedade, que é a ampliação da vaidade masculina, no sentido dos cuidados com o corpo, né? Eu venho coletando os dados da indústria de cosméticos e procedimentos estéticos, né? E a oferta de cosméticos e de procedimentos estéticos para homens é a que mais cresce percentualmente, né? Inclusive, uma das marcas que mais investe nisso é o Boticário, né? Que é um dos grandes inventores do chamado Dia do Homem, né? Que se popularizou aí, né? A vaidade masculina, ela é uma questão interessante, assim. Esses dias numa escola, já faz tempo, também está num artigo meu, essa cena eu já vi parecida, mas a cena mesmo foi assim, que eu vou observar uma aula logo cedo, e um menino estava com o cabelo muito bem alinhado, uma coisa meio punk, assim, sabe, para cima, etc e tal, né?
E eu elogiei ele, né, dizendo, nossa, que produção legal o teu cabelo, né? E aí ele rapidamente respondeu assim, ó, não, isso aí é 5 minutos, professor, nem preciso, que é uma maneira de desdenhar e de mostrar assim, não é que eu tenho que ir na frente do espelho. No exato momento que ele respondeu isso, uma menina disse assim, ó, mentira, professor, eu tenho um irmão que é assim, ele acorda de manhã mais cedo, vai para o banheiro e fica horas lá dentro, assim, né? Eu fico 5 minutos penteando o cabelo e ele fica meia hora. Já deu uma discussão. E a segunda cena, ainda sobre a vaidade masculina, que aí eu entro na tua pergunta, é que eu estou observando aula uma noite numa escola aqui no Sarandi, e eu percebi que o menino sentado lá no fundo, as unhas brilhavam assim, sabe? Não que elas estivessem pintadas assim, né? Mas elas tinham a luz era noite, a luz da iluminação da sala batia, né? Quando a aula terminou, eu perguntei, ele estava bem próximo de mim lá no fundo, eu disse assim, ó, tem um brilho, né, nessa tua unha aí, né? Eu estava vendo aqui. O guri rapidamente respondeu assim, ó, acontece, professor, que eu sou cobrador de ônibus e o dinheiro é uma coisa muito, faz muitos anos já, o dinheiro é uma coisa muito suja, então eles me recomendaram passar um produto, né, nas unhas e fica brilhoso. Assim que ele terminou a resposta, uma guria disse assim, ó, mentira, professor, já faz uns 8 meses que ele não é mais cobrador e ele segue passando base, é porque fica bonito. Aí o guri já ficou bravo. Então, quer dizer assim, ó, eu acho extremamente interessante e eu, inclusive, estimularia isso. Enfim, eu não sou contra a vaidade. Eu sei que a vaidade é um dos pecados capitais, isso é um outro problema. Não sou contra que as pessoas se ajeitem e tudo mais, enfim, né? Acho que o mundo fica mais bonito, inclusive. Mas eu acho legal discutir, assim, porque tem isso, né? A Porto Alegre é uma cidade, eu já fiz o levantamento, botei uns alunos a olhar, em que aumentou muito o número de clínicas de depilação exclusivamente para homens, né? Que são mais discretas, etc. e tal. Então é interessante isso que tu coloca, que assim, há toda uma preocupação em embelezar o corpo masculino, né? E há também uma coisa que recai sobre as mulheres, que é uma exigência estética que é, de fato, no caso brasileiro, é muito impiedosa. Assim, eu já morei em outros países, assim, ela às vezes não é tão grande, né? Na cultura brasileira, assim, a exigência estética sobre as mulheres ela é muito impiedosa, assim, no sentido... Vocês não precisam nem fazer muita força, né? Entrem no YouTube aí, proliferam aqueles vídeos curtos em que alguém diz assim, ó, veja como ficaram 10 atrizes depois de velha, como se as pessoas não fossem todas ficar velhas e como se elas tivessem que se manter iguais. Aí pega lá a menina que fez a Lagoa Azul, sei lá, claro que com os anos ela não está igualzinha, como é que alguém vai ficar igual? Não existe, entende? Mas é assim, há uma coisa muito impiedosa, assim. Essa tua pergunta, Laura, ela levanta uma coisa que eu acho que vocês vivem de modo mais intenso do que a gente na faculdade, é porque é exatamente nesse pacote de anos do ensino médio que há uma explosão de coisas ligadas ao erotismo e às vaidades, é a questão da percepção do corpo como algo que carrega em si elementos da ordem do erótico, né? Uma coisa é perceber, o meu corpo é alto, o meu corpo é até bonito, etc. e tal. Mas acontece que é com o andar, com o andar dos anos, né? E é nessa fase aí genérica da juventude, em algum momento, né? É pelo olhar dos outros que as pessoas percebem que o seu corpo é portador de algo da ordem do erótico, assim, né? Essa é uma questão fundamentalmente da relação do olhar. A sala de aula é um verdadeiro jogo de olhares, entende? É onde não é dentro da família que isso acontece muito, é numa escola onde tem diversidade, eu vejo vários tipos de pessoas, né? A Jenny Felipe, minha colega, conduziu uma pesquisa interessante em que as meninas, durante o ensino médio, a observação dos seios das outras, das formatos, para poder perceber como estavam os seus próprios processos de construção do corpo feminino. Isso nem era uma coisa falada, era uma coisa observada. Eu tenho certeza que muitas vezes, enquanto a gente está explicando uma matéria na aula, entende? Está havendo um jogo de olhares. Eu já percebi isso algumas vezes. Tu chama 2, 3 alunos para ir lá na frente, ou alunas para um trabalho de grupo, daqui a pouco tu percebe que alguns olhares estão observando, porque há necessidade de compreender como é que é o meu corpo frente aos corpos dos outros. E como a escola ordena as pessoas por faixa etária, justamente eu tenho ali pessoas que têm também 15 anos que nem eu, então são as melhores pessoas para eu perceber, né,
se eu estou, digamos assim, adequado àqueles padrões ou não, né? Então, eu acho que isso que tu levanta, assim, acho uma questão difícil de lidar, assim, né? Porque há um discurso masculino muito carregado numa exigência estética sobre o feminino, né? Mas acho, assim, que é legal abrir possibilidades para isso, né? No PIBID, nós fizemos uma investigação, uma pesquisa aí, assim, numa das escolas, uma escola grande, né? Sala por sala, quem é que tinha mais tatuagens? Se eram meninas ou meninos? E o que eram as tatuagens? E qual tinha sido o motivo de tatuar aquilo no corpo, né? E depois fizemos uma atividade em que meninos e meninas responderam assim, o que elas sabiam de coisas que tinham sido tatuadas no corpo e depois a pessoa se arrependia. A primeira coisa que foi dita foi escrever o nome do namorado ou da namorada. Uma coisa assim que... Claro, eu, como uma pessoa de 65 anos, eu sei que esse negócio vai oscilar, mas às vezes, como uma pessoa mais jovem, aí é o amor da minha vida. Eu já não tenho mais condições de dizer isso, porque variou o negócio. Mas, assim, eu acho que, assim, eu acho legal abrir espaços para discutir isso, assim, espaços um tanto informais. Eu acho que é melhor do que aquilo que tem acontecido e muita gente tem pesquisado, que é o seguinte, os jovens vêm procurando todas as informações aqui. Eu não quero, assim, dramatizar, vou dar só uma informação. Eu estou orientando uma tese de doutorado num assunto que eu reconheço que é complexo. Às vezes eu brinco com a minha aluna, nós vamos tudo parar na cadeia. Mas é assim, nós estamos chegando à conclusão que os meninos acessam pornografia através do celular, entende? Não é que nem na minha época que a gente ia atrás de uma revistinha, não. Agora é uma coisa facílima, entende? E eles vão se acostumando, eu vou dizer aqui numa linguagem assim, digamos, mais clara, né? Os meninos vão se acostumando de que aqueles gozos, aquelas ereções, aqueles tamanhos de pênis, entende? Eles são os ideais, sem perceber claramente que aquilo é uma produção, entende? Assim, avantajada de coisas, né? Tem alguns estudos muito interessantes em países como o Canadá, países como a Noruega, a Grã-Bretanha, que mostram a necessidade de haver uma certa educação para entender o que é que se vê aqui. Tudo que eu não desejo é que os alunos e as alunas de vocês, todas as dúvidas que tiverem sobre sexualidade, AIDS, relações sexuais, gravidez, tentem resolver aqui no celular. Não, a escola é um lugar muito mais dialogal para isso, né? Por isso que eu tenho medo desses projetos como ideologia de gênero, proibição de discutir gênero na escola. Isso empurra as pessoas para outros lugares. Ninguém consegue evitar que se acesse por aqui. Todo mundo sabe que hoje em dia a pornografia é uma indústria e ela está virando uma grande pedagogia de ensinamento para os jovens. Eu não gosto disso. A pornografia é uma indústria que tem outros entendimentos de sexualidade e gênero. A pornografia é, em geral, muito violenta nas relações. É só olhar qualquer produção pornográfica, ela é acompanhada de humilhações, de situações de pseudo, de coisas muito próximas da violência, né? Então, eu tenho medo que as novas gerações terminem tendo no celular, nos aplicativos em geral, nessas mídias sociais, o grande aprendizado sobre sexualidade, o que eu não acho legal, né? Não sei se respondi adequadamente, mas é um pouco por aí. O terreno é todo muito complicado nesse assunto, né? Seguramente. Mas é todo muito desafiador. Obrigada, professor. Acho que a Clarissa estava abrindo o microfone? Ou... Sim, eu... À vontade, Clarissa. Eu gostaria de perguntar se o senhor tem algum estudo a respeito da influência da cultura tradicionalista gaúcha na construção da masculinidade. Se as influências, né, que regionais, elas têm têm impactos, né, considerando, sei lá, outras regiões do Brasil, se a gente pode falar numa masculinidade gaúcha ou masculinidade latina, né? E outras diferenças culturais da masculinidade que você acha importante pontuar. Obrigada. Certo, Clarissa, assim, Não, eu concordo, assim, do meu ponto de vista, existe tudo isso que tu colocou, assim, né?
eu diria assim, é a diferença entre olhar de perto e olhar um pouco mais de longe, né? Embora possa parecer uma generalização, mas eu concordo que existem elementos daquilo que se pode chamar uma masculinidade latina. Assim como se vocês olharem propagandas e filmes coreanos, eu recomendaria, na Netflix está cheio de seriados coreanos, eu estou assistindo um atrás do outro, não só porque eu gosto das histórias, mas é muito interessante perceber como os modelos de masculinidade são gritantemente diferentes dos nossos modelos. Então, isso eu diria que é olhar de longe, né? A Laura agora colocou justamente a questão do Nordeste, né? Tem o excelente trabalho do Durval Muniz, que é o nosso colega da história, né? Que se é o nordestino e a invenção do falo, uma coisa assim, que vai caracterizar esse tipo, né, de masculinidade, que é a masculinidade do nordestino, né? Não é do baiano em geral, pega toda essa região. Então, eu acho que isso é legal, assim, de ver quando a gente vê, por exemplo, como eu digo assim, vê uma série da Netflix que é coreana e que pega pessoas jovens, como Navileira, por exemplo, em que o menino quer fazer balé, né? Uma situação lá da Coreia, né? Filmes da Coreia do Sul, né? A gente percebe que toda a construção de masculinidade é diferente, né? Trazendo para o ambiente que tu trouxesse, assim, que eu diria assim, para sair um pouco do Rio Grande do Sul, esse lugar todo aqui, que é o nosso Pampa, que pega Uruguai, Argentina, um pedaço do Paraguai e Rio Grande do Sul centralmente, né? Com essa situação de fronteira. Eu concordo contigo e eu concordo com a tua argumentação. Há aqui alguns elementos. Primeiro, uma zona historicamente de fronteira. Não fronteira entre dois estados, assim como entre o Piauí e o Maranhão. Não, é fronteira entre países e fronteira entre dois reinos, inicialmente, o reino da Espanha e o reino de Portugal. Então, uma masculinidade muito guerreira. Para dar um exemplo de literatura que é bem conhecido, né, é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? As figuras femininas, Ana Terra, Bibiana Terra, Ismael Carré, elas são figuras que efetivamente colonizam, elas permanecem no lugar, né? Érico Veríssimo entendeu isso, percebeu isso, de que colonizar uma região é permanecer nela, né? As figuras masculinas, o Capitão Rodrigo seria o mais... Elas são figuras, entende, assim, que montam em cima de um cavalo e saem por aí. Então, assim, a gente tem um estímulo, eu concordaria contigo plenamente, assim, eu concordo, né? A produção de um modelo de masculinidade guerreira aqui no nosso território, né? Sempre que eu subo a serra aqui em direção a Nova Petrópolis, eu gosto de passar em Morro Reuter e perceber que, assim, ó, na estrada mesmo à direita de quem sobe, é o único lugar que eu conheço que a cidade fez um monumento que é uma pilha de livros, porque os nossos monumentos, no Uruguai também, na Argentina, é homem em cima de cavalo. Todo mundo sabe. Não sei se aí em Vacaria tem algum, mas em todo caso aqui para ver tem vários, entende? É o Bento Gonçalves, é o Duque de Caxias na Praça da Feira do Livro. Então, eu acho interessante perceber. Por outro lado, e também a questão de uma certa vida no campo, etc. e tal, né? Eu diria que a leitura do Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento, é bem interessante para ver como ele apanhou os tipos masculinos e femininos, né? Não sei se vocês lembram, mas assim, no Tempo e o Vento tem um comentário do Capitão Rodrigo, que ficava sempre de olho na filha do casal alemão que tinha se mudado ali, né, para a cidade lá, não sei se é Santa Fé agora. E ele dizia assim, ó, não pode ser masculino um homem que cria galinhas e porcos, porque um homem mesmo tem que criar cavalo e boi. Quer dizer, que tem uma coisa até de tamanho, entende? Assim, a galinha é um bicho muito pequeno para um homem se ocupar em criar, entende? Assim, ó. E, na verdade, sim, o Monumento do Ginete, eu acho que é um que tem na própria estrada, não é longe do Hotel São Bernardo. Agora que tu falou, acho que não é esse que eu acho que já passei, agora que falasse, me lembrei. Mas, em todo caso, assim, ó, eu acho que tem isso, assim. Agora, por outro lado, eu queria dizer assim, ó, é muito interessante perceber como nós temos vieses do tradicionalismo hoje em dia, né, que vão dialogando com isso, sabe, assim, ó. Nós tivemos um crescimento importante, assim, digamos, no certo direitos das mulheres no movimento tradicionalista. Em todos os lugares tem havido mudanças, né, no movimento nativista, tudo, né. Então, assim, às vezes a gente olha, né, eu acho interessante, eu não pesquiso exatamente esse tópico, mas eu já li sobre isso, né,
Todos os lugares têm experimentado essas modificações, mesmo nas polícias, no exército, nós temos figuras femininas. É esse mesmo, é que tem na estrada, né? Isso mesmo, é. Mas é isso, assim, não, eu concordo contigo, assim, de olhar um pouco as marcas regionais, né, de cada lugar, né, de como é que elas ajudam a construir modelos de masculinidade, né? Eu acredito muito nisso, tem isso também, né? Tem isso no Brasil, fora do Brasil, né, também. Só para dar um detalhe para nós aqui, é relativamente fácil ir ao Uruguai, né? Quem já não esteve no Uruguai e na Argentina e não se surpreendeu um pouco na saída de uma escola, né? Que eu já cansei de ver isso, assim, né? E percebe que os meninos no ensino médio, por exemplo, saem abraçados ou de mão dada, caminhando na calçada, né? Uma situação que aqui seria impensável. Eu trabalhei alguns anos num projeto de cooperação com Moçambique, na África, lá do lado do Oceano Índico, né? Fui para lá numerosas vezes, passei longos períodos. A gente morava na frente de uma escola, né? A Escola Josina Machel. Eu ficava encantado de observar, assim, sabe? Na hora da merenda, assim, eu cansei, na hora do recreio, assim, dava para ver tudo, né? O apartamento era no primeiro andar. Eu flagrei mais de uma vez, tinha poucos bancos no pátio de recreio, sentavam 3 meninos e um quarto menino sentava em cima da perna de um deles e ficava comendo a merenda. Isso é impensável no Brasil. Eu nunca vi isso, mas é raríssimo de se ver. Ficava ali comendo a merenda. São outros modelos de masculinidade que aquilo não pega. Não é que a sociedade seja melhor ou pior que a nossa, né? Mas, em todo caso, né? Os homens se dão beijo, sim, eu tenho parentes aí, exatamente. Tem uma... eu acho legal levantar isso com os alunos, isso às vezes tira um pouco esses temores que eles têm, né? Eles mesmos não se dão conta que ao redor deles tem outros modelos de masculinidade operando, né? Eu acho legal levantar isso, assim, né? Assim como temos muitos desses romances, né? Como é o caso do A Ferro e Fogo, né? Do José Guimarães, onde também as mulheres têm, assim, no A Ferro e Fogo, a mulher tem um protagonismo tremendo, assim, né? Coisa enorme, né? Aí eu fui uma vez numa escola, no IFE, que fica depois de Santa Maria, ali, acho que para o lado de... Eu não me lembro do nome, Praça Santa Maria, uma escola agrícola bem grande, passei um dia dando aula lá, e os alunos moravam lá, tem um dormitório grande, né? Assim, é isso, assim. Agora, os filmes coreanos são bons para isso, sabe? Eu não quero fazer propaganda de série coreana, mas eu ando bem encantado com algumas, né? De mostrar como é diferente, é isso, assim, os guris têm outros jeitos de ser, é outra sociedade, é lá na Ásia, é lá do outro lado do mundo, entende? Assim, é outra coisa, né? É bem legal. Obrigada, professor. Temos ainda uns minutinhos. Não sei se algum colega gostaria de abrir o microfone e fazer algum comentário também no chat. Creio que então, professor... fala, Clarissa. Geralmente, quando tem palestras assim, eu às vezes penso 4, 5 perguntas, mas o tempo é sempre limitado, né? A expressão assim do abandono parental, que é um problema muito grande no Brasil, principalmente hoje, ela tem alguma relação com a expressão da masculinidade, com a construção da masculinidade? Porque antigamente, né, a gente tinha um modelo ideal do homem ter que ser o provedor, né? E hoje, tipo, a gente tem 5,5 milhões de certidões de nascimento que não tem o nome do pai, né? Por questão de abandono. Se tem políticas públicas para isso, mas eu queria ver se existe algum estudo, algum entendimento relacionado, né, a isso, que o abandono maternal ele tem outras características que é muito mais impactante, mas o abandono parental em si foi
normalizado um pouco, né? Pelo menos na época que eu era adolescente, né? Criança, adolescente. Uhum. Olha, Clarissa, assim, tu tá completamente, eu concordo totalmente contigo, assim, nós temos no Brasil uma marca de abandono parental. Tu te referiu àquilo que é a situação mais extrema, que é quando o nome do pai não consta. Então, nós temos um monte de outras situações onde o nome do pai consta, mas ele não aparece no sentido de ser efetivamente alguém ali do lado da criação dessa criança, né? Isso justifica, ou isso ajuda a entender por que a legislação brasileira tem um artigo que é esse que obriga o pagamento da pensão e que se pode prender o pai, né, em caso de não pagamento. Alguns casos ficam famosos, que às vezes envolve o cantor sertanejo, fulano, pessoas famosas que a gente não imaginaria. Já aconteceu, como vocês sabem, de oficial de justiça ir lá e tirar a pessoa de cima do palco, entende, levar para a cadeia, porque ela não havia pago a pensão alimentícia. O Brasil já enfrentou, em alguns fóruns internacionais, já faz vários anos, essa situação já está pacificada, né? Ele já enfrentou pressões para mudar a lei, porque essa legislação ela foi interpretada em outros países como escravidão por dívida. Quem lembra da história, né? Nós tivemos sociedades onde a pessoa que devia, ela era então escravizada, porque a última propriedade que a gente tem é o corpo da gente, né? Ela foi abolida. Hoje em dia eu posso ter dívidas enormes no SPC e na Serasa, mas assim, muitas coisas podem ser feitas contra mim, mas eu não posso ser tornado escravo por causa dessa dívida, né? Então, o Brasil foi interpelado algumas vezes em fóruns internacionais de que essa legislação, ela lembrava a escravidão por dívida, que é a prisão da pessoa. Escravidão não, porque não tem mais a prisão da pessoa, porque ela não havia providenciado o pagamento da pensão alimentícia, né? Agora, eu não sou capaz de responder mais para ti sobre isso. Tu levantasse um tópico que eu acho muito interessante, mas eu não tenho muito conhecimento. Mas esse dado que tu levantou numérico, mais essa questão que eu estou falando, desse estatuto da chamada prisão do sujeito pelo não pagamento de pensão alimentícia, eles mostram que essa questão no Brasil não é pequena, ela é uma questão ampla e ela mereceria políticas públicas, digamos, mais eficientes, né? Mas eu, infelizmente, não tenho como seguir a resposta para ti, porque eu não estou muito cercado de conhecimentos, mas eu imagino que é provável que na escola se descubra, entende, algum aluno que na carteira de identidade não consta o nome do pai. E é provável também que se descubra algum aluno que, mesmo constando o nome do pai, o pai é uma figura tão ausente, que, na verdade, talvez se limite só ao nome na carteira, né? Isso eu acho mais... Tá ótima essa provocação, assim, eu acho que no sentido, eu não sei, eu me senti à vontade para fazer essa pergunta para ti, porque tu se sente muito à vontade para discutir todos os assuntos, né? Mas são temas que eu gostaria de colocar na roda de discussão e de repente a gente se dá conta que eles precisam, né, de mais aprofundamento, assim, mas é uma coisa... Eu não tenho o nome do meu pai na minha certidão, por exemplo, né? E por isso que me chama muita atenção essa expressão, né, como os adolescentes lidam com isso, né? Uma compreensão um pouquinho mais elaborada, um pouco mais científica disso, para a gente tratar do problema de uma forma mais saudável, né? Mas tá ótimo, é uma provocação e eu fiz porque eu achei que tu ia se sentir à vontade para refletir, né? Tá ótimo. Eu só queria dizer assim que eu orientei uma dissertação de mestrado, Rosilene Mazarotto é o nome dela, que acompanhou no ensino médio um grupo de meninos de longa duração no projeto Bolsa Família, ou seja, que tinham atravessado já todo o ensino fundamental, com as suas mães recebendo Bolsa Família, né? E todo o ensino médio também, né? A frase mais impactante das entrevistas feitas com esses meninos acabou dando título a essa dissertação, né? Um menino disse, nós temos a gravação, né? Eu, quando for grande,
eu vou querer ser um homem que nem a minha mãe. Olha que interessante essa construção frasal, né? Ele via a mãe como uma pessoa provedora, preocupada com o cartão da Caixa, no caso, né, e acompanhando ele, né? E assim, e ao mesmo tempo a figura paterna extremamente ausente e esmaecida, né? E um outro menino, quando perguntado sobre as questões, enfim, havia uma na dissertação houve uma investigação sobre a questão das paternidades, que tem a ver com o que tu está comentando, né? Ele respondeu que uma das coisas que ele gostaria de ter tido era o pai dele explicando para ele como é que se faz a barba, e não a mãe dele, né? Porque no caso, como não havia o pai, foi a mãe. Aliás, eu acho que no caso desse menino nem foi a mãe, foi a avó, né? Que morava a avó, a mãe e as crianças, né? E ele era o mais velho, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que o abandono paterno, materno, temos aqui tratando, ele produz impactos, né? Que, enfim, que as pessoas elas vão depois negociando na vida, como todos os abandonos produzem, né? Todos nós temos algum tipo de abandono, né? Então, é isso, né? Se a gente resolver levar para as classes mais elevadas, já saíram teses e livros, e inclusive um filme, né? Que mostra o apego de certos filhos com as empregadas e governantas muito superior ao apego que tem com os seus pais, né? No sentido de contar segredos, etc. e tal, né? De pedir conselhos com relação à vida sexual, né? Bem, enfim, aí eu não quero assim dizer que a escola deve ser um grande divã de psicanálise, porque essa não é a função da escola, mas eu, nos meus trabalhos com a cultura escolar, eu percebo que tudo isso vem desaguando na escola, que é onde eles passam mais tempo e têm mais liberdade de conversar. Então, algum tipo de suporte seria desejável, né? Mas eu entendo que nos falta muito caminhar nesse sentido, com essas pressões todas da sociedade, né? Mas é na escola que eles vêm perguntar. Ah, mas isso eu não tenho mais nenhuma dúvida, entende? Assim, não tem nenhuma dúvida, assim. Mas agradeço as perguntas, elas puxam o assunto para lá, para ver como isso rende, digamos assim. Obrigado, Clarissa. Prof. Fernanda, eu me filio a Clarissa de estar à vontade também para lhe perguntar várias coisas. Eu tinha apontado aqui também elementos sobre esses marcadores sociais, depois como que eles vão se misturando, sobre a questão da pornografia, que também é bem preocupante, né? E gostei tanto dessa perspectiva da pornografia como pedagogia, né? Que nos preocupa bastante. Então, aproveito para, já que estou à vontade, assim, lhe fazer o convite para, então, assim que for possível, que as condições sanitárias permitam, para que esteja, né, conosco em Vacaria, para que a gente possa se ver, assim, com um contato mais próximo, para que eu gostaria muito que a maior quantidade dos nossos alunos e das nossas alunas pudesse lhe ouvir, e também tenho uma convicção de que fariam essas perguntas, assim, né, pela sua fala, por nos deixar à vontade. Então, estamos muito gratos e gratas por lhe ouvir e fizemos, então, esse convite para que possa vir. Muito obrigada, professor. Então, tá, gente, muito agradecido que vocês gostem dos temas que eu pesquiso, né? E vamos esperar que a situação e que o Brasil mesmo fique numa situação melhor, que não é só a pandemia que nos avassala, né? Mas eu, com todo prazer, vou à Vacaria, né? O número maior de vezes que eu fui até foi por conta da UX, né? Que manteve uma especialização em História e eu fui dar aula algumas vezes, né? Mas não, com toda certeza se pode. Eu estou longe ainda de me aposentar. Até já sou aposentável, mas ainda não estou com vontade. Vou muitos anos ainda pela frente. Amém, como disse o Jorge. Então, tá. Obrigada, professor. Boa noite para vocês, então. Boa e nos vemos noite. por aí, então. Bom Muito trabalho, obrigada. boas aulas, então. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.